Graças a Deus, a nossa conexão voltou e nós podemos continuar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo no celular, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu tenho usado o capítulo 5, verso 23 como base para nós trabalharmos as emoções da nossa alma. Temos trabalhado neste sentido. Paulo e Silas e a sua equipe que fundaram esta igreja. Eles foram para Tessalônica, que era uma cidade portuária no mar Egeu, uma cidade muito importante e grande, porque ela tinha cerca de 200.000 habitantes. E Paulo e a sua equipe, nos 3 sábados consecutivos, eles foram até a sinagoga e pregaram a Cristo. E acabaram alcançando alguns judeus, alguns gregos e algumas mulheres importantes. E juntos eles acabaram formando a primeira igreja ali em Tessalônica. Mas só que depois, alguns judeus também, por inveja de Paulo, eles acabaram inflamando a população daquela cidade contra Paulo e Silas, e eles foram obrigados a fugirem dali para Atenas. E daí, algum período depois, Paulo ele acaba enviando Timóteo para Tessalônica, para trazer alguma notícia a respeito da igreja para ele. E Timóteo volta e diz para Paulo que, apesar da igreja estar debaixo de perseguição e aflição, aquela igreja ainda continuava firme na fé. Então Paulo resolve escrever esta primeira carta como uma carta de encorajamento, para aquela igreja, para aqueles irmãos. E eu queria que você viesse comigo no capítulo 4, verso de número 3, Paulo declara o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, quer dizer, o seu corpo, em santificação e honra. Fica muito claro que o que Deus estava requerendo daquela igreja e daquelas pessoas, e requer de cada um de nós, é a nossa santificação, e que nós tenhamos o nosso corpo, principalmente, em santificação e honra. E depois, no capítulo de número 5, Paulo exorta a igreja a algumas práticas muito importantes que eu queria ler com vocês. No capítulo 5, a partir do verso 16, Paulo diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em todas as coisas ou em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, examinai todas as coisas e retende o que é bom, abstendo-vos de toda a aparência do mal. E aí Paulo vem com a sua oração, que tem servido de base para nós trabalharmos as nossas emoções. Ele diz assim: eu oro para que o Deus de paz vos santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam encontrados irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus. Na volta do Senhor Jesus. Nós entendemos que o desejo de Deus é a santificação do nosso corpo. Só que a santificação do nosso corpo, ela passa primeiro pela santificação do Espírito, através da regeneração do novo nascimento. O Espírito é o que nos une a Deus, e da santificação da nossa alma. E nós entendemos e já aprendemos que a nossa alma é o que eu penso, o que eu sinto,
e o que eu faço. Que tudo que eu penso gera em mim uma emoção. E o pensamento e a emoção trabalham na nossa vontade, né? Naquilo que eu quero fazer. Então é importante, por quê? Por que Deus requer de nós a santificação do nosso corpo? Porque é através do nosso corpo que nós damos testemunho de Deus. É através de um corpo glorificado e santificado pelo Espírito Santo é que nós vamos poder ser a expressão da imagem e semelhança de Deus nesta terra, no lugar onde nós estamos. Então, por isso que é importante, né? Por isso que é importante esta santificação. Então, por quê? Justamente por estas questões. Deus, Ele usa e Ele é glorificado através daquilo que Ele está fazendo dentro de nós. E o corpo é a expressão. Quando nós somos santificados no nosso espírito e quando a nossa alma é santificada, isso se expressa através do nosso corpo. Então nós temos trabalhado na questão da santificação da nossa alma, né? E isto é muito importante. Por quê? Porque tudo começa na nossa mente. Todo pensamento gera uma emoção e toda emoção nos leva a uma ação, trabalha na nossa vontade. Então é importante entender isso, porque qual é o grande problema? A questão é que as pessoas, elas podem pensar e sentir de maneira indevida. E se eu penso e eu sinto de maneira errada, né, isto vai comprometer a minha obediência a Deus e vai limitar o meu crescimento espiritual. Então, é importante entender isto, né? Mesmo porque, nós acabamos de ler, né, a exortação de Paulo à igreja, como que eu posso me regozijar sempre? Regozijo fala de uma alegria, né, excelente, excedente. Como é que eu posso me regozijar, me alegrar, quando a minha alma está angustiada diante de uma situação e de uma circunstância? Como que eu posso orar e dar graças a Deus em tudo, quando, por exemplo, eu estou passando por uma enfermidade, quando eu estou desempregado, quando eu estou passando por uma ansiedade, por uma depressão, por um pânico, né? Nós estamos vivendo dias difíceis. Aliás, pelo menos para nós aqui em Maringá, o número de contágio tem crescido, aumentado cada vez mais. Então, isto gera sentimentos em nós. E se nós pensamos e sentimos de maneira indevida, isto vai comprometer a nossa obediência a Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus quer comunicar ao nosso espírito vai passar pela nossa mente, que vai produzir uma emoção e que vai trabalhar a nossa vontade, a nossa maneira de agir. Então, diante disto, se eu, de acordo com o que eu penso, e se eu for emocional, principalmente as mulheres, eu vou decidir de acordo com as minhas emoções. E se eu pensar e sentir de maneira inadequada, de maneira errada, isto vai comprometer a minha obediência a Deus. Então, isso é muito importante. É muito importante. Então, o que eu faço diante de situações e circunstâncias que são contrárias àquilo que Deus está me comunicando através da sua palavra? Que eu devo me regozijar sempre, que eu devo orar sem cessar, que em tudo eu devo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como nós lemos no versículo, no capítulo anterior, 4, no verso 3,
elas são limitantes. Então, tudo passa pelo nosso pensamento, pela nossa mente. Então, nós já aprendemos que nós temos a necessidade de renovar a nossa maneira de pensar. É o que Paulo nos ensina em Romanos 12:2. Para que então nós possamos experimentar emoções equilibradas, novas, que vão nos levar a escolhas melhores, a decidir de acordo com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, eu queria continuar falando sobre a questão dos pensamentos. Por quê? Porque há pensamentos dentro de nós tão fortes, que é difícil deles serem arrancados, deles serem tirados. E muitas vezes eles vão permanecer em nós durante uma vida toda. É o que nós chamamos de fortalezas, né? E o que nós vamos fazer diante disto? Como é que nós vamos trabalhar isto? Para que nós possamos então seguir crescendo e avançando nas coisas de Deus. Eu queria que você viesse comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 3. Paulo declara assim: porque embora andando na carne, nós não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, do exército de Deus, elas não são carnais, mas elas são poderosas, são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofisma e toda altivez de coração. E o que é uma fortaleza? Fortaleza nada mais é do que um pensamento que a pessoa, que alguém confia. O que é um sofisma? O sofisma é um pensamento contra a fé, contra Deus. E a altivez é um outro inimigo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Para quê? Por quê? Para que então todo pensamento humano seja levado à obediência de Cristo. Então, é importante nós entendermos isto, né? Por quê? Porque nós precisamos, se Deus, para se comunicar com o nosso espírito, precisa passar pela mente e pela nossa emoção, nós precisamos trabalhar cada vez mais a questão dos nossos pensamentos. Ainda mais quando eles estão tão arraigados dentro de nós, tão enraizados, que acabam se tornando fortalezas. E uma fortaleza não se destrói facilmente, rapidamente. É algo que precisa ser muito bem trabalhado. Então, como nós vamos conseguir vencer estas fortalezas? Porque eu creio que muitos de nós já têm identificado dentro de si fortalezas, e não há pessoas que não tenham fortalezas dentro de si, porque todos nós, durante a nossa trajetória, o nosso crescimento, passamos por experiências contrárias que nos marcaram e que permitiram que fortalezas fossem edificadas dentro de nós. Então, como nós podemos trabalhar isto? Como nós podemos destruir estas fortalezas? Paulo está nos ensinando que Deus providenciou armas espirituais, armas que vão nos ajudar a destruir todas estas fortalezas. Eu quero ilustrar o que nós vamos fazer e como nós podemos trabalhar esta questão, levando
vocês a pensarem junto comigo a questão de Canaã. Canaã, ela é uma simbologia da nossa vida cristã. Ela é uma simbologia da nossa vida cristã. E Canaã, quando Josué vem, atravessa o Jordão e está pronto para tomar posse, Canaã era a terra da promessa. Mas ele sabia que existiam naquela terra 7 inimigos que precisavam ser vencidos, desapossados, para que eles pudessem tomar posse da bênção, da promessa. E qual foi o primeiro inimigo a ser vencido? Foi justamente Jericó. Eu creio que a maioria de nós também conhece. Mas se você não conhece isto, você pode depois, mais tarde, ler Josué capítulo 5, capítulo 6, você vai ver que Josué atravessa o Jordão com todo o povo para tomar posse da promessa. Mas ele sabia que haviam inimigos, e o primeiro inimigo a ser destruído foi Jericó. E Jericó era uma fortaleza. Uma fortaleza. Isto nos ensina que no nosso processo de transformação também existe uma fortaleza, um inimigo a ser destruído. E é justamente o pensamento. É o pensamento. São estas fortalezas. E nós precisamos trabalhar neste sentido. E como aquele inimigo foi destruído? Já que era uma fortaleza, uma muralha, como aquele inimigo foi vencido? A orientação de Deus foi que eles deviam durante 7 dias marchar em volta da cidade silenciosamente. Nos primeiros 6 dias, eles deviam dar uma volta em silêncio. Os sacerdotes na frente e o exército atrás. E eles fizeram isso por 6 dias. Mas no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas. 7 voltas. E na 7ª volta, eles deveriam tocar as trombetas, mas que não eram trombetas de guerra, mas eram trombetas de celebração, de júbilo, com ações de graças. E o que aconteceu? No momento em que os sacerdotes tocaram as trombetas em júbilo, com alegria, com ações de graças, Deus se moveu e aquelas muralhas ruíram, foram completamente destruídas. Da mesma maneira acontece conosco. Você precisa identificar a fortaleza de pensamento, de mente que você tem, ou as fortalezas, e como você vai trabalhar. Você vai rodear pacientemente esta fortaleza com a palavra de Deus. Por quê? A figura do sacerdote, quando foi à frente do exército, o sacerdote tinha a função de trazer a palavra, de ser boca de Deus, de trazer a palavra de Deus para o povo. Então, nós precisamos rodear pacientemente, porque uma fortaleza, ela não é destruída facilmente. Pacientemente, nós precisamos rodear esta fortaleza com a palavra de Deus. Isto fala de um estudo sistemático da palavra,
da importância de nós lermos de maneira sistemática, de nós estudarmos de maneira sistemática a palavra, verbalizando esta palavra, declarando as promessas de Deus, que Deus tem para você diante daquela fortaleza que se estabeleceu na sua vida, né? É interessante que há uma simbologia em tudo isso, né? Por quê? Porque, como eu disse, uma fortaleza, ela não acontece de um dia para o outro. É algo que foi construído, resultado, às vezes, de uma experiência que marcou, que feriu, que machucou. Mas, quanto mais cedo nós trabalhamos isto, mais fácil dela ser destruída. Quanto mais velho nós nos tornamos, mais difícil de ser rompida estas fortalezas. Só através da obra de Cristo é possível isto. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Porque se aquelas muralhas caíram, as muralhas, as fortalezas da nossa vida que estão dentro de nós vão ser vencidas. Em nome de Jesus, elas vão ruir. E nós daqui a pouco, eu vou ler a um texto, a uma promessa de Deus que elas realmente vão cair. Mas quando eu falava da questão de que quanto mais cedo nós trabalharmos estas questões, melhor. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar e inculcar os nossos filhos, para que eles não se desviem, né? Mas o sentido desta palavra de ensinar, né, não é bem aquilo que nós declaramos, que se eu ensinar os princípios da palavra de Deus ao meu filho, ele jamais vai se desviar dele. Quantos pais ensinaram os seus filhos os caminhos do Senhor e esses filhos muitas vezes acabaram se desviando? Mas no sentido original deste ensinar e inculcar, tá, a origem desta palavra do original vem de pálato e está ligado aos freios que eram colocados nos cavalos, né? No pálato, no céu da boca do cavalo. E então, quando os freios eram puxados, você conseguia conduzir o cavalo para onde você queria ou parar o cavalo. Então é importante que desde pequeno os pais já trabalhem os seus filhos, porque muitas vezes eles já começam a mostrar um comportamento que eles não devem, e isto precisa ser freado. Quanto mais cedo estes comportamentos indevidos forem freados, mais facilmente, quando eles ficarem velhos, eles não vão ter mais este problema. Mas há um outro sentido também nesta palavra, ligado às parteiras hebreias. Porque quando nascia um bebê, muitos bebês, eles têm dificuldade de sugar o leite do seio da mãe. A gente costuma dizer que algumas crianças são preguiçosas para sugar o leite. Então, o que as parteiras hebreias faziam? Elas tomavam o vinho, tiravam o vinho, e aí aquela borra que ficava embaixo, que é o vinagre, elas passavam o dedo naquilo e passavam no céu da boca da criança, que levava, né, é vinagre, é ácido, que levava a criança a sugar. Então, quanto mais cedo os pais colocarem comportamentos adequados, ensinarem os seus filhos comportamentos adequados, quanto mais cedo eles começarem, mais facilmente eles vão
aprender, e aquilo vai se tornar na vida daquela criança uma boa fortaleza. Então, os dois sentidos, o comportamento indevido e o bom comportamento, quanto mais cedo, melhor. E no nosso caso, só a graça de Jesus Cristo para nos ajudar. Mas como eu disse, o simbolismo de Canaã nos mostra que é possível destruir cada uma destas fortalezas, desses pensamentos arraigados e alicerçados, que muitas vezes até parece que eles desapareceram. Mas é só nós passarmos por alguma dificuldade que aqueles pensamentos e aquelas emoções danosas voltam. E isto precisa ser destruídos. E cada uma dessas fortalezas, como eu disse, nós temos a garantia de Deus que elas vão ruir, que elas vão cair, em nome de Jesus. Porque, como eu disse, há uma promessa de Deus que nos garante que elas vão ruir, que elas vão ser destruídas pela palavra. Como eu disse, vá cercando estas fortalezas com a palavra, com júbilo, com alegria. Olha a orientação de Paulo em Tessalonicenses: regozijai-vos sempre, dai graças em tudo. Então, se você pacientemente começar a cercar esta fortaleza com a palavra, declarando, verbalizando, com atitudes de júbilo, de alegria e com ações de graças, Deus vai vir e vai fazer ruir esta fortaleza, assim como Ele fez em Jericó, que é um símbolo da nossa própria transformação. Essas muralhas vão cair em nome de Jesus. E a garantia, uma delas, eu vou citar uma só. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso de número 6, Paulo declara assim: e eu tenho a convicção e a certeza, eu estou plenamente certo de que aquele que começou em vós uma boa obra vai completá-la. Então, Deus começou uma obra de santificação na nossa vida. Começou pelo nosso espírito, está trabalhando na nossa alma, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Para quê? Para que depois, de nós havermos experimentado a santificação do espírito e da alma, o nosso corpo possa ser santificado e nós possamos realmente ser expressão da imagem e da semelhança de Deus, aonde Deus nos colocou. Então, eu quero deixar esta palavra de desafio para você. Não há quem não tenha fortaleza na sua vida. E se você já identificou as suas, o conselho da palavra de Deus para você é rodear pacientemente esta fortaleza com a palavra de Deus, com louvores, com alegria, com ações de graças, até que Deus venha e destrua esta fortaleza da sua vida em nome de Jesus. Então, que você possa receber esta palavra, que você realmente possa aplicá-la na sua vida. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo, para que Deus, aquele que começou esta boa obra, aperfeiçoe você. A minha oração é para que o Deus de paz santifique você em tudo, no seu espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Pai, esta é a minha oração pelos meus irmãos, todos aqueles que estão nos assistindo através desta live, para que o Deus de paz
santifique cada pessoa, cada um desses que estão me ouvindo, no espírito, na alma e no corpo. E se porventura ainda existam fortalezas arraigadas, fortalezas mentais de pensamentos na vida do meu irmão e da minha irmã, estas fortalezas sejam destruídas com paciência pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, o meu desafio, meu irmão, invista tempo, leia, estude sistematicamente a palavra de Deus, porque ela é a arma que Deus providenciou para destruir as fortalezas que estão dentro de você. Há mais algumas questões, mas eu vou compartilhar no domingo que vem. Então, você é meu convidado, para que domingo que vem você esteja conosco e nós possamos nos aprofundar. Há mais armas, há mais questões que nós precisamos trabalhar para que todas as fortalezas que estão dentro de nós caiam em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida, uma semana de vitória em Cristo Jesus. Um beijo para cada um de vocês.